Olá, Carol, tudo bem? Prazer te receber aqui. Maravilha, Guilherme, eu que agradeço a oportunidade. Imagina, olha só, deixa eu explicar para o nosso pessoal. Eu recebi uma pergunta de um mentorado nosso de marketing. Ele está adquirindo uma franquia de baixo custo, uma franquia, se eu não me engano, o valor é 35 mil a 40 mil reais. E ele perguntou para mim como alavancar essa franquia, o que fazer com essa franquia, se era um bom negócio. Eu falei assim, ó, eu não tenho propriedade para falar porque eu não sou desse meio, mas eu tenho uma cliente, né, que a gente trabalha junto já há algum tempo, e ela é presidente da AFEPAR, ela é presidente do conselho ali da Federação Paranaense ali, do caso dos franqueados e também de empreendedores. Nada melhor do que trazer ela para sanar essas dúvidas. Vamos conversar um pouquinho sobre franchising. É um mundo encantador, traz vários aspectos de segurança em relação à montagem de um negócio, empreender no Brasil, que é um desafio enorme, É né? A gente verdade. precisa de muitos caminhos aí que o próprio franqueador já trilhou e consegue entregar para esse franqueado ter mais segurança ao abrir o seu negócio. Exatamente, foi esse o fator preponderante, acredito eu, que para ele fazer, né, tá pensando em fazer essa aquisição de franquia. O que eu falei para ele, eu falei assim, olha, o que eu vejo de mais benefício é você encurtar caminho. É você não precisar passar pelas dores que o franqueador já passou. Ele tem processos definidos, ele sabe aonde que é a dor do mercado e ele já resolve. Então você está pegando, como a gente pode falar assim, pegando uma roda girando, é isso, não é? Exatamente, né? O nosso negócio, por exemplo, tem 12 anos na área de prestação de serviços. A gente trabalha com um mercado que está em franca ascensão, que é o mercado do envelhecimento, da longevidade, e a população vem crescendo muito, mas não é simples empreender, mesmo que ainda tenha-se um mercado bem vasto para ser explorado. Né? Nós vimos aí o tanto de dificuldades que as pessoas têm ao investir nessa área da longevidade. A minha mãe mesmo é um exemplo disso, que é minha sócia, né? Ela, anos atrás, quando ela estava começando o processo de aposentadoria, ela montou uma empresa de eventos para levar pessoas da terceira idade ou iniciando o processo da aposentadoria, assim como ela, e não deu certo lá atrás. Né? Os dados mostram que 7 empresas em cada 10 acabam sucumbindo nessa área de Meu iniciar e Deus. startar o negócio e retroceder, infelizmente. E E pelo você franchising, né, a gente consegue diminuir esse número aí para 3. A cada 10, somente 3 empresas acabam fechando. Uau, é quase praticamente o dobro. Ou seja, no Brasil, cada 10 empresas normais que vão empreender, que abrem, 7 fecham. E no mercado de franquia, porque já tem a expertise ali do franqueador, só 3 no caso. Só não, né? Não é bom 3, é legal se ficasse todo mundo, se todo mundo tivesse sucesso. Mas nós sabemos que no Brasil não é fácil empreender, né, Carol? É importante procurar ferramentas, né? Eu lá atrás procurei muitos consultores, até hoje trabalho com consultores aqui, porque o papel do franqueador é justamente esse, né? Não só trilhar esse início de operação e validar essa operação, porque franquia é isso, é o modelo de negócio que deu certo. Preciso validar principalmente com dados financeiros a questão Claro, da empresa, para que esse franqueado tenha resultados iguais ou pelo menos muito próximos ao que a matriz desenvolveu. Né? Então, a legal. gente valida tudo isso e encurta, assim, muitos caminhos para que o franqueado já pegue essa roda aí girando realmente, como você disse. Muito bom, muito bom. Assim, eu acredito que uma preocupação muito grande de uma pessoa que está empreendendo no Brasil, Carol, eu vejo isso pelos meus clientes, pelos meus parceiros, principalmente em início de jornada, a pessoa, às vezes, ela está com o dinheiro, vamos falar o português aqui claro e aberto, está com o dinheiro contadinho, ela não está pronta para nenhum imprevisto, ela não está pronta para uma pandemia, por exemplo, ela não está pronta para uma parada, ela não está pronta para um problema com um funcionário trabalhista, ela não está pronta para um judicial. Então, assim, muita gente tem esse receio, não vou falar medo, mas ela tem um receio de colocar a única receita dela para abrir um negócio sem saber do dia de amanhã. E eu acredito, assim, que uma franquia de baixo custo, que é o caso do que ele quer empreender, eu acredito que é o teu caso também, depois você pode falar um pouquinho da sua franquia, que, assim, a pessoa, ela não está colocando todo o capital dela em risco e ela está contando com o background de uma pessoa que já passou pelo que ela vai passar. Eu falo assim, eu falo para os meus amigos assim, você tem que andar com gente que vai encurtar a tua jornada.
Se eu vou levar um ano para fazer um caminho, se eu conheço alguém que sabe fazer o mesmo caminho em 3 meses, por que que eu vou sozinho caminhar um ano se eu posso dar a mão para a Carol e fazer o mesmo caminho em 3 meses? Explica para a gente como é que é esse trabalho assim, da pessoa que está chegando, por exemplo, para dentro do teu negócio, do teu business, que você toca. A pessoa que está chegando, mesmo que ela não tenha experiência, é possível ela comprar uma franquia? Não, com certeza, é justamente essa entrega que a gente costuma fazer, né? Porque o nosso negócio, por ser uma franquia de cuidadores de idosos, é algo relacionado à área da saúde. Também acreditamos muito na afinidade que a pessoa tem. A pessoa não precisa ser enfermeira, né? Não Uhum, precisa ter uma formação na área da saúde, mas minimamente uma afinidade para compreender o modelo de gestão que nós queremos desenhar juntos, certo? entendi. O que a pessoa precisa levar em consideração quando ela olha para um negócio, se custa 50 mil reais, que no caso da nossa franquia Estar Bem, hoje com 50, 55 mil reais, dependendo da cidade, você abre o modelo home office. E com 110 mil você abre a unidade comercial. Legal. Nesses valores já estão provisionados dentro do plano de negócio todos os percalços, né, mínimos, pelo menos médios, eu posso dizer, a gente já provisionou bastante coisa em relação a isso, para provisão mesmo, né, de custos, a locação, uma reforma mínima que a pessoa vai precisar fazer, investir em gestão de tráfego, que a gente nunca pensa nisso, né, Guilherme? Você Uhum. que é da área de gestão de tráfego, você deve ter esse feedback dos seus clientes. A gente demora Sim, muito para entender que sem o é investimento em marketing a necessário, gente é. não consegue chegar, né? Uhum. Então, o encurtar o caminho também faz parte disso. E olhar para o plano de negócio e ver se já existe essa provisão. Porque se custa 50 mil reais e não tem nada provisionado desse tipo, a gente precisa realmente repensar e reestruturar. Se eu tenho 50 mil, o negócio pode custar 50, mas ele pode É, demorar mais 20, mais 30 mil aí de investimento da é pessoa a até pegadinha, que a né? coisa caminhe. É a pegadinha. Eu já vi um colega meu, vou falar a marca aqui, não tem problema não. Um colega meu foi abrir uma franquia da Subway de hambúrguer, né, de Sim, lanche, e ele viu lá um valor super, assim, atraente, assim. Ele falou, acho que foi 280 mil reais no lugar que ele escolheu. Só que 280 mil é só o direito de uso da marca e o treinamento. Aí ali em uhum, cima disso tinha a reforma do ponto, que eles determinavam como era, e aí começou a inserir uma série de gastos extra que passava de 1 milhão. Aí falou para ela, por 1 milhão, o meu payback, né, o tempo que eu vou levar para receber esse dinheiro de volta foi de 24, que era a promessa inicial de quando ele estava fechando, para quase 6 anos. Então, é, mudou muito. E aí ele deu um passo para trás. Não é o caso de uma microfranquia, no caso. Microfranquia, para quem está chegando agora nesse vídeo e não entende, é o caso que nós estamos falando. É uma franquia que o aporte é um aporte menor. E nesses, por exemplo, no seu caso, nesses 50 mil, já está incluso, então, uma parte para marketing, uma parte para a pessoa estruturar o negócio físico dela, mesmo que seja em home office, ela vai precisar, igual você falou, de uma gestão de tráfego, né? exatamente. E um dos benefícios, né? Por que, que a nossa marca acaba saindo um pouco na frente? Porque eu não preciso contratar um grande corpo de funcionários. O meu RH, ele é elástico, né? Se eu fecho um contrato para 4 cuidadores, eu contrato esses 4 cuidadores. Se esse contrato se encerra, a gente encerra o contrato com os cuidadores também, né? E isso faz parte do modelo de negócio da Estar Bem, desenhar tudo isso junto com o franqueado, para que ele tenha condições, até seguranças jurídicas em relação a tudo isso, né? Porque hoje em dia a gente sabe que recursos humanos é algo muito complexo de se tratar, é um desafio grande, né? Envolve muitos recolhimentos de impostos, questões trabalhistas, o que a gente aí em 12 anos já experimentou um pouquinho de cada coisa e sabemos um pouquinho mais, né? Lógico que todos os dias aprendendo, todos os dias redesenhando esse plano de negócio para que esse franqueado ele tenha acesso também à inovação, que dá a impressão de que a gente não consegue fazer a inovação pela área da saúde, mas semana passada mesmo participei de um congresso de inovação e gestão em saúde, tem muita coisa acontecendo que a gente nem imagina, possibilidades enormes, e a nossa grande entrega para esse franqueado é avançar, tá lá na frente, experimentar de tudo que é novo e entregar para ele, falar, olha, por aqui vai dar muito certo, por lá talvez não, e juntos construir aí uma trilha de sucesso dessa marca e sendo sólida, né?
e conquistando um mercado importante aí no Brasil, do Que envelhecimento. legal. Então, assim, além da expertise do negócio, além da expertise, né, do dia a dia, dos processos da tua empresa de cuidadoria, você ainda tem o background jurídico, contábil e toda essa parte, isso você também agrega ao franqueado, no caso. O teu jurídico cuida da franquia, a tua equipe dá essa assessoria toda. Sim, com certeza. A gente já desenhou tudo isso, né, dentro do plano de negócio, dentro do modelo, todos os procedimentos operacionais padrão, de acordo com toda a legislação que engloba essa área, que também é um desafio, né? Estamos começando, a profissão cuidador de idoso ainda é uma ocupação, então, de acordo com todas essas dificuldades, porque isso dá a impressão de que facilita, mas dificulta muito o negócio quando a gente não tem uma lei específica que rege o nosso segmento, né? Então, nós já temos todo um amparo jurídico para fornecer para esse franqueado, né? A parte de gestão de marketing também, que a gente evoluiu muito com a tua empresa, né, Guilherme? Então, a gente já trilhou aí, esse ano vamos para 13 anos de operação. É, muita Então, coisa, estamos né? na frente, É, né? o- é, o- é, o, é o atalho, né? Não tem como. É, É você começar sozinho e tá do lado de uma pessoa que está 13 anos à sua frente. Não tem como exatamente. comparar, né? É impossível de E a comparar. gestão é desafiadora, né? Tudo que você vai fazer gestão, principalmente nós, profissionais de saúde, eu digo nós porque eu tenho minha formação é nutrição, né? Eu percebo assim que enfermagem, nutrição, médico, fisioterapeuta, seja lá qual área for, fonoaudiólogo, nós não fomos treinados para fazer gestão. Eu Sim, costumo brincar assim que o modelo, o sonho do negócio sempre foi meu. Eu que sempre fiz a parte comercial, que é extremamente importante dentro do negócio, né? E esse franqueado ele tem que ter isso em mente, ele não vai ficar sentado esperando o cliente chegar, ele vai precisar fazer captação sim, mas sem os mecanismos de gestão, que hoje nós avançamos tanto, que a minha mãe que construiu grande parte disso, nós não teríamos, não estaríamos aqui, na verdade, sim. onde nós chegamos. Hoje nós já atendemos mais de 150 famílias em Maringá, né? Já Uau, passaram mais de 1.200 cuidadoras aqui, uma cidade de 400 mil habitantes, é muita né? coisa. Então, a gente olhando para um mercado aí tão vasto, tantas cidades, né? Precisando desse apoio com esse idoso que tem uma certa dependência em casa, não é só o atendimento, é Sim. mais, até posso te dizer que é muito mais a parte de gestão, e gestão não só de sistemas, É, planilhas, mas gestão de pessoas, porque nós somos aquele cuidador, meu primeiro cliente é o cuidador que está na casa do meu cliente final, né? Então eu uhum, preciso cuidar disso tudo de uma forma muito séria, de uma forma muito acolhedora, porque são todos seres humanos, a gente precisa humanizar a saúde, né? Tem uma médica paliativista que fala que o ser humano é o único animal que precisa estudar para ser humano, os outros já nascem sabendo. A sim. baleia nasce sabendo ser baleia, né? O É, leão nasce sabendo ser leão, a gente precisa estudar para ser humano. é verdade. Então, são aspectos desafiadores do nosso negócio que a E gente já o que eu caminhou. vejo assim, né, a partir da experiência que eu tenho, da visão que eu tenho com os meus mentorados, meus clientes, é que assim, eu tenho médicos, eu tenho proprietários de imobiliária, eu tenho de vários nichos de empresa, mas nenhuma faculdade prepara a pessoa para lidar com pessoas e nenhuma faculdade prepara a parte comercial, né? Sim, Eu tenho médicos, por exemplo, que eles são assim, um dos maiores cardiologistas de São Paulo é nosso cliente. Só que assim, ele não sabe nada de parte comercial, ele não sabe como fazer uma oferta, ele não sabe vender, porque é o seguinte, a medicina é um produto como qualquer outro produto. E ele não tem noção de como fazer para ofertar, para fazer disso uma oferta irresistível. Então, tipo assim, eles terceirizam tudo. E às vezes terceirizar tudo é um grande, né? É um grande custo para quem está começando. E aí é a parte que, no caso, a tua empresa ela dá esse feedback. Porque se eu tiver que hoje abrindo uma empresa, terceirizar toda a parte comercial e toda a parte de marketing, eu saio de um custo fixo aí a partir de R$ 10.000. Acredito eu que eu não estou fugindo, né? Não estou falando nenhuma bobagem aqui. Se você for terceirizar um agente comercial, um cara que é de fechamento, e um agente de marketing que é o que vai trazer lead para o comercial fechar, vai trazer novos, né, pretendentes para o comercial fechar. Com menos de 10 mil, acho que é impossível você fazer isso. Imagina você adquirir uma franquia onde já tem essa bola rolando para você. E como é que funciona, Carol? Por exemplo,
a pessoa que vai adquirir a tua franquia. Imagina que eu estou abrindo essa franquia aqui em São Paulo, onde eu estou. E os leads de São Paulo você encaminha para esse novo franqueado. Como é que funcionaria essa parte? Hoje você domina aí, né, a parte de Maringá, Londrina, Curitiba, Paraná em geral. E aí tem franqueados querendo abrir em São Paulo, no caso. Como é que vai funcionar essa questão de dirigir o lead para o novo franqueado? Então, cada franqueado ele faz a própria gestão, né? De leads dele, ele vai fazer os impulsionamentos e a gente vai passar os Uhum. caminhos. Mas se esse Tá. lead chegar para dentro do nosso site, fizer o direcionamento, a gente encaminha todos eles. O que a gente não faz mais é determinar um território, né? Porque fica bem complexo. Assim, Maringá, quando eu fui pensar em abrir um negócio, eu fui estudar a franquia. E a franquia me ofereceu assim, a partir a parte direita da Colombo, que é onde tinha dinheiro, Não é podia que ser sua. só eu poderia comprar aquela, mas se tivesse do outro lado, ia ser de outro franqueado. Ah, Isso não não. se faz mais, esse tipo de direcionamento. Né? Não. A gente consegue aí fazer um recorte para isso. O que a gente não orienta é uma cidade como São Paulo, né? Tão grande quanto São Paulo, pegar pontas muito distantes. Que aí você tem que ter, na verdade, você tem que ter recursos humanos para atender aquela determinada região. E a gente Exatamente. está falando de trânsito, a gente está falando de logística, né? Esse cuidador ele precisa chegar às 7 da manhã e ir embora às 19. Às vezes chega o contrato aqui, a pessoa que aqui entra às 22 e sai às 2 da manhã, Ah, né? Porque vai não. para uma festa. Não tem nem Uber que consiga Não atender ela. existe, né? Aqui em Maringá, pelo menos, não tem. São Paulo talvez tenha, mas às vezes o cara E rejeita a uma corrida e fica duas segurança, horas da claro, manhã. né? Não tem como. Então, são coisas que parecem simples, mas que a gente já desenhou muitas coisas, sabe? Nosso contrato, a minha mãe sempre fala isso, nosso contrato tinha 2 páginas, agora tem 7. Né? Então, tem muita coisa que a gente já avançou, desde clientes A que queriam tudo experiência foi a encaminhado, cada ano aumentando uma página. cada ano uma página, porque não é simples, são coisas que, nossa, dá para escrever um livro. E como é que é a jornada, por exemplo? Eu adquiri uma franquia, ok? Como é Certo. que é a jornada assim? Eu opto pela home office, que é um baixo custo, e assim, eu não tenho experiência. Estou falando que se fosse, no caso, eu mesmo adquirir uma franquia. Eu Uhum. quero adquirir uma franquia sua e eu não tenho experiência. Só que a pessoa que vai trabalhar ali diretamente com o idoso, ela vai me apresentar uma experiência. Eu não preciso ter experiência nenhuma na área de cuidadoria, de saúde, eu só preciso ter uma certa, pelo menos, aptidão para fazer a parte comercial e gestão, é isso? Isso. Na verdade, assim, né? A franquia está desenhada, a gente estava falando de valores e de provisionamento aí, dessas questões de planos de negócio. Então, o orientar dentro da franquia estar bem é ou que você seja gestor, né? Tá. Você precisa entender de gestão de pessoas e gestão minimamente. Aí a gente tem um software próprio de gestão super tranquilo de lidar, né? Com gestão de escalas, que é o maior desafio, pagamentos, né? Uhum. E, enfim, ou Você já você ser da área oferece de essa saúde. solução para o franqueado já. Isso, já vem embutido nisso, né? No Uau, que plano de legal. negócio, é o nosso software próprio de gestão. Ou ser um profissional da saúde, para que você possa fazer uma avaliação presencial, conversar com esse cliente e ter um tino comercial, né, Guilherme? Infelizmente, Sim, assim, como nós não somos treinados, quem não tem esse preparo, é importante conhecer um pouco da área comercial, porque precisa fazer relacionamento, né? Ainda mais numa área como essa, que você vai mandar uma equipe para dentro da casa desse cliente, cuidar exatamente. do pai dele, muitas vezes ele fica Exatamente. sozinho lá. É, Né? Então, é. eu ter estratégia de convencimento de que eu sou uma empresa idônea e séria, nós vamos desenhar tudo isso juntos, mas um dos dois caminhos ele precisa ter, ou a gestão ou a saúde, para que ele reduza custos e até esse payback Mais tenha rápido. uma agilidade, entregue um pouco mais rápido essa questão dos investimentos. Né? Então, depois Sensacional. disso, que ele vai adquirir essa franquia, vem, passa uma semana aqui conosco, fazendo treinamento em loco, conhecendo um pouco da operação, conversando com todos os meus funcionários do administrativo, cada um dentro da sua área, fazemos o treinamento do software, que não é nada extremamente difícil, é justamente uma ferramenta. Eu falo que antes a gente pagava os funcionários por regra de 3, hoje tem um sistema que entrega isso tudo pronto, né? Muito mais simplificado. Que Então está top. muito fácil de fazer, mas a pessoa precisa ter uma dessas duas condições para avançar na franquia. Legal. Agora, uma última pergunta para a gente encerrar.
E assim, foi uma pergunta desse meu amigo que é meu mentorado. Eu consigo fazer como uma renda extra, como uma segunda empresa, ou eu preciso destinar 100% do meu tempo para uma franquia dessa? Porque assim, ele é advogado e ele tem um Uhum, escritório, só que ele quer para a mulher dele que pode meio período, porque uhum, ela estuda, ela tem meio dia comprometido, ela só teria meio período, ok? E ele vai ajudar ela nessa questão. E ele me perguntou se daria tipo assim, ele ser um segundo business dele, fora o consultório, fora o escritório dele. uhum. Então, nós sempre preconizamos no mínimo 20 horas semanais dedicadas ao negócio, né? Estratégias comerciais, né? Poder fazer avaliações. Às vezes vai acontecer de um cliente, por exemplo, eu tenho todas as tardes livres, mas o cliente só pode na parte da manhã. Aí precisa fazer um ajuste para poder atender esse cliente para fazer uma avaliação, mas isso é uma pontuação, né? Então, dá para fazer desde que tenha 20 horas dedicadas exclusivamente para a franquia. Uau, 20 horas daria de segunda a sexta, 4 horas por dia, ou seja, Uhum. nem meio período, vai, das 9 ao meio-dia ali, das 8 ao meio-dia é o suficiente. Isso. Top, muito bom. Ah, eu acho que eu vou gravar, vou mandar esse vídeo do jeito que tá aqui inteirinho para ele. Eu acho que vai abrir muito, vai elucidar muita dúvida dele, vai abrir muito a cabeça dele. Ele estava indo para um outro nicho, um nicho de um negócio mais local. Só que eu falei para ele assim, falei, olha, serviço sempre é melhor do que produto. Uhum. Sempre. Por quê? Porque você não tem necessidade de estoque, você não tem necessidade de comprar produto, de investir em nada. É literalmente mão de obra, né? Exatamente. E assim, né? Muito se vê falando de profissões que não vão estar mais ativas no futuro. E assim, sendo bem livre mesmo para estar falando isso, ninguém vai substituir o cuidador de idoso. Não Né? tem. Na minha geração, eu tenho 41 anos. Na minha geração, se eu tiver dinheiro, pode ser que eu não tenha pessoas para me atender, porque a demanda vai Sim, aumentar tanto que não vai. Como a pirâmide está se invertendo, a gente está muito. virando essa questão, né, demográfica. Pode ser que eu tenha dinheiro, mas pode ser que não tenha gente para vir trocar minha fralda. Eu vi, Então, eu vi esses infelizmente, dados recentemente, que a população brasileira, 50 anos atrás, 50 só, tá? Eu tenho a sua uhum, idade, olha que interessante, nós temos a mesma idade, eu sou de 83 também, tenho 41 anos. 50 anos atrás, a média de idade do brasileiro era de 55 a 60. Nos últimos anos, uhum, aumentou para 72, a gente já está ultrapassando 80. já Ou está. seja, 20 anos a perspectiva de vida nos últimos 50. É muita coisa. E outra coisa que também está acontecendo, e eu também sou caso, eu não tenho filhos ainda, ok? A minha geração, a nossa geração, essa troca dos millennials para essa nova geração, é uma geração que vem tendo muito menos filhos do que as gerações antigas. Ou seja, a mão de obra vai ser escassa para o futuro, porque as gerações estão vindo com bem menos filhos, muita gente nem casa às vezes, nem quer casar, e não vai ter mão de obra. E só que é o É. seguinte, gente precisando do serviço não vai faltar, né? O seu Não negócio vai não faltar, vai vai ter faltar muita gente. cliente. São várias coisas que nós vamos precisar redesenhar nesses próximos anos, sabe, Sim, Guilherme? Para a nossa geração é altamente desafiador e nós vamos ter que lidar com coisas que os nossos pais jamais lidaram, muito é menos verdade. os É nossos verdade. avós, né? E o mercado ele vai necessitar de incluir esse idoso para dentro do mercado de trabalho. Não tem Sim, como descartar. Não não adianta tem. a gente achar que daqui 20 anos nós vamos estar recrutando gente de 25 para trabalhar aqui, né? Não, Mesmo porque o não. cara tem uma jornada, né? Esse idoso, ele vai, o idoso, você já parou para pensar que nós somos os idosos da próxima geração, né? Sim. Caiu a tua ficha já. Aham. Então, quando Ano a gente tiver passado, quando eu fiz 40 60, caiu a ficha. ó, a nossa geração faz atividade física, a nossa geração cuida mais da alimentação, a nossa geração ela tende a ter uma qualidade de vida melhor. Mas, Uhum. infelizmente, o cenário de dependência, por mais, claro que por eliminação, né? Vamos levar o Alzheimer em consideração, que é a doença, o alemão que ninguém quer que chegue batendo na nossa Ninguém porta. quer esse alemão. Ninguém quer.
A única coisa que previne realmente Alzheimer é a atividade física, mas que também não é um critério de exclusão. Então, se eu tenho uma Uhum. carga genética positiva para isso, se eu não cuidei da alimentação, usei muitos produtos industrializados e treinei a vida inteira, pode ser que eu ainda seja Sim, um paciente com Alzheimer. sim, Então, a gente precisa ir por eliminação, porque senão não vai ter gente realmente suficiente para cuidar da gente. sim. Ah, mas aí. Eu vou te falar que é um negócio muito promissor o teu. Eu estou pensando aqui que é um absurdo, porque não existe produto nem serviço para terceira idade. As pessoas não Hum, investem em produto e serviço para terceira idade. É um exatamente. mercado que só cresce e ninguém está Uhum. olhando para esse mercado. Sensacional. Carol, vou te pedir um favor. Eu posso deixar um contato seu, se alguém que assistir esse vídeo tiver interesse em conversar com você, marcar uma reunião, ou até com a gente mesmo juntos, se for o caso, para falar também sobre marketing, eu posso deixar o contato de vocês, o site de vocês, o link debaixo desse vídeo? Claro, pode deixar. Marca o meu arroba do Instagram também, se a pessoa quiser entrar em contato no direct. Sou eu mesma que Perfeito. respondo. Top Podemos conversar. demais. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, Carol. Eu que agradeço, Guilherme. Até uma Tchau, próxima. tchau. Obrigada. Até.